Olá, ótima noite para vocês que vão chegando. Ajeitando aqui para liberar um conteúdo para vocês. Vou aumentar um pouquinho a luz aqui. E ótima noite para vocês. Aliás, como eu gosto de dizer, façam uma ótima noite. E vamos falar dessa descoberta de que você sim pode fazer que os seus dias sejam diferentes. Que você pode sim sair do piloto automático e assumir ali junto com a sua autorresponsabilidade a autoativação necessária para que sim, você faça dos seus dias muito melhores. Alguns minutinhos aqui pro pessoal chegar. E quem me acompanha aqui sabe que eu valorizo aqui o tempo. Tempo é algo que custa mais do que dinheiro. Desculpa. Então já vamos no conteúdo. O pessoal que for chegando aí vai acompanhando, vai pegando aí. Como é o seu mapa? Eu coloquei mapa, né? No desenvolvimento humano, é uma definição que a gente tem. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é, como que se diz, né? O que é isso? Para que serve isso? Para que eu uso isso? Como esse conhecimento pode mudar alguma coisa na minha vida? Pois bem, eu digo que muda. Mudou na minha também. Agora, quando a gente fala de mapa, a gente tem sempre aquela noção, né? Do mapa como algo que alguém veio e desenhou, esculpiu. A gente tem a realidade. Imagina aí o seu endereço, certo? O seu endereço, a rua onde você mora, o lugar onde você está situada. E aí você tem um mapa. Você tem o quê? Um desenho. Como eu faço para chegar até ali? Hoje nós vivemos na época do Waze, Google, todos os caminhos, né, que levam até você, várias rotas que levam aonde você está. Porém, como isso é formado, né, na nossa mente, e aqui eu tô falando de nossa programação mental, e nós somos regidos exatamente por essa programação. E como ela é instalada, né? E por que é importante eu saber isso? Então vamos primeiro à primeira resposta aqui. O pessoal está chegando, ótima noite. Pois bem. Primeiro nós temos um fato, algo externo que nos acontece. E esse fato, ele vai passar por alguns filtros. Vamos imaginar lá o café, né? Gostoso. Amo café, gente. Café bem gostoso. Você ferve a água lá e tal, coloca o pó e aí você vai passar o café. E aí você passa pelo filtro, certo? Seja o coador de pano ou de papel, mas ele vai ser passado por um filtro. E essas informações que nos vêm, e eu preciso dizer que por segundo a gente recebe cerca de 1.500 informações. Assim, ó, impressões, né? Estímulos. E esses estímulos todos precisam passar pelos nossos filtros. E o que são esses filtros, né? O que essas informações externas serão filtradas? Em quê? E aí a gente tem, primeiro, os nossos órgãos do sentido. É a nossa função biológica.
é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, o meu paladar, o meu tato, né? Aquilo que eu sinto. Isso tudo é como se fosse um filtro disso, né? Então, um exemplo aqui. Eu ouvi um barulho. E aí eu tenho uma percepção e uma reação. Porém, eu vejo, eu procuro saber, eu sinto. E aí, ou seja, passou esse estímulo, passou por esse filtro. Porém, existem outros filtros a serem passados. E aqui a gente já vai ver crenças, a gente vai ver também nossos valores, princípios, algo que nós já formamos, né? Então, além desse fator biológico que a gente já tem, né? A gente tem aqui a linguagem. E aqui eu tô falando, olha, da maneira como que você foi criada. A gente tá falando aqui de algumas funções da linguagem e não é só a fala, né? A gente passa, por exemplo, pela a omissão, a distorção, a generalização. E eu vou falar resumidamente aqui desses 3 pontos para você, tá? A generalização, vamos lá. Eu passei mal em uma viagem de ônibus. Quando eu generalizo, eu digo, eu passo mal quando eu viajo de ônibus. Ou eu posso ainda generalizar mais, eu passo mal quando eu viajo. E então, nós temos para a vida situações onde pode ocorrer a nossa generalização mediante a um fato, ok? Então, vamos supor, eu tive uma experiência negativa com relação a um homem. E aí eu então viro e falo, os homens não prestam. Com base em uma experiência, eu generalizo, ou seja, eu trago o resultado dessa experiência para profetizar a respeito das próximas, ok? Agora, a omissão. Alguém aqui já brincou de telefone sem fio? O nosso cérebro, ele vai focar e vai filtrar essas informações com base naquilo que ele vê importância para você naquele momento. E isso é o processo de omissão, ou seja, algumas partes o seu cérebro vai simplesmente ignorar. E aí, isso é uma maneira de filtrar. Lembra, 1.500 estímulos por segundo. Imagina isso. É uma verdadeira máquina de processar informações, não é verdade? Exatamente. E nós temos também a distorção. A distorção é quando, olha, a alteração de dados para que caibam em nossa representação mental. Existem algumas coisas que a gente precisa, como se interpretar do mundo externo para trazer para o mundo interno, de maneira que caiba na nossa mente. E nisso a gente vê várias ondas, por exemplo, do racionalismo cristão. A gente vê várias pessoas racionalizando Deus, ou seja, trazendo, tá, para aonde cabe na sua mente, para o seu padrão mental. E nisso a gente pode pensar assim, Camila, mas isso é ruim. Porém, essa parte, né, a distorção, ela é a parte da nossa criatividade. Boa noite, minha xará. Quanto tempo, bem-vinda. Essa omissão, ela é de onde vem a nossa criatividade. É a nossa, a gente fala assim, né? Nada a gente cria. A gente copia e coloca o nosso nome. Porque Deus criou, né? Deus criou as coisas. E a gente pega e a gente ajunta e faz ali a nossa generalização, a nossa omissão e faz a nossa o quê? Distorção. A gente traz
isso faz o quê? A nossa interpretação. Então, quando a gente fala dos nossos resultados hoje, a gente está falando o quê? De fatos, tá? Fatos que aconteceram, ok? Mais a nossa interpretação desses fatos. Então, eles são os fatos externos, mais aquilo que é a minha interpretação. A isso tudo nós chamamos de mapa, que é um conjunto que de filtros, ou seja, ali depois de filtrado, a gente vai sair o cafezinho. Você já reparou que cada um faz café de um jeito? Um coloca açúcar na água e põe para ferver. Outro já bota o pó na água e ferve. O outro coloca lá. Não, vou fazer com filtro de pano. O outro coloca o filtro de papel. E aí, um coloca o pó de café ali. E no final, sai o seu café. Ou seja, aquilo ali é a sua interpretação daquilo que aconteceu. E aí, onde a gente fala, né? Existe um termo muito conhecido no mundo terapêutico, que é mapa não é território. Para que você saia pisando. Por quê? Porque talvez uma situação seja muito simples para você. Porém, para o outro, aquilo ali gerou uma grande mágoa. Aquilo ali é uma mesma coisa, o mesmo acontecimento. Porém, gerou interpretações diferentes por parte de cada um. E nisso, nós precisamos entender que nós somos indivíduos. Porém, por sermos indivíduos sociáveis, a gente quer colocar caixas para poder colocar as pessoas dentro. Para poder dizer, olha, essa pessoa é assim, aquela pessoa é assada, aquela ali é desse jeito. E nós queremos encaixotar as coisas e padronizar aquilo que é único, né? E aí, aonde entra então? O mapa nada mais é do que a sua representação interna. Representação interna. É aquela maneira única, aquela maneira que é só sua de enxergar as coisas. E aí, a gente pensa assim, para emagrecer, tem fórmula ou não tem? Para você ser mais ativa, tem fórmula ou não tem? As pessoas buscam por isso, pelas fórmulas prontas, sabe? Porque é mais rápido. Só que eu preciso te dizer que o caminho mais seguro de uma real transformação, ou seja, aquela mudança que ocorre e que você não volta ao ponto inicial, que você realmente caminha rumo aos seus objetivos, ela está exatamente nessa procura interna. Quais são os seus gatilhos? Qual é a sua maneira de enxergar as coisas? E eu falo que muito dos nossos resultados, e eu digo 100% dos nossos resultados, que são visíveis, ele vem, é apenas a consequência daquilo que nós não vemos. Daquilo que é o nosso padrão mental, o nosso padrão emocional e o nosso padrão espiritual. Isso a gente não é palpável, a gente não vê, certo? Porém, é de grandíssima influência nos nossos resultados. E então, aqui no mundo físico, palpável, a gente quer o quê? Fazer fórmulas. A gente quer criar padrões. A gente quer criar o quê? Que as pessoas se encaixem em algum rótulo. E como únicos que somos, isso não é cabível a nós. Somos maiores do que qualquer rótulos. E isso, gente, afeta diretamente naquilo que nós somos. Aliás, na maneira pela qual nós nos vemos
como indivíduos, a nossa identidade. Agora, Camila, me fala uma coisa. O que esse conhecimento tá? Então eu entendi como é que forma lá o meu padrão interno, o meu padrão mental, o meu padrão comportamental. Eu sei, tá? Então, que são esses filtros aí. Como eu formo essa programação mental? O que eu saber, né? O que eu saber disso vai trazer de benefício prático na minha vida? Olha, a PNL, que é o estudo exatamente dessa programação neurolinguística, ou seja, é um estudo de como ocorre toda essa ferramenta, né? Todo esse processamento de dados, vamos dizer assim, no nosso cérebro, faz com que a gente descubra, com que a gente entenda e principalmente que através desse conhecimento nós podemos reprogramar o nosso padrão mental. E assim a gente consegue de uma maneira eficiente, tá? Uma maneira prática de modificar os nossos resultados. Ok, tá certo, Camila. Mas isso aí não é um conhecimento para todo mundo. Eu falo que a gente deveria estudar isso na escola. Porque a gente estuda sinapse, a gente estuda lá na ciência, a gente estuda como a gente funciona, como o nosso cérebro, a gente começa a ter esse conhecimento básico do funcionar biológico, do funcionar do nosso corpo. Fisiologia. Quem já estudou fisiologia? Agora, qual a maneira que a nossa fisiologia age nisso daí? A nossa fisiologia, gente, é gerenciada, tá? Por esse padrão interno. Eu gostaria que vocês fizessem um teste, tá? Um teste. Imagina aí o padrão de uma pessoa, como ela se porta. Uma pessoa com depressão. Ela vai andar sorrindo, com a cabeça alta? Provavelmente não. Você vai ver ela com a cabeça virada para baixo, pensativa, com aqui franzido assim, as têmporas e aquela. Você olha para a pessoa e você percebe que ela carrega um peso. A sua estrutura corporal é toda aqui, tá carregando peso, tá carregando peso. Agora, você pode fazer o teste. Fica com a sua cabeça aqui, ó, encosta o seu queixo aqui, aqui no peito, assim. Olha para baixo, põe a mão assim e pensa em um monte de coisas alegres. Se você fez esse teste, você vai ver que não é possível você fazer isso. Você vai começar a lutar no seu pensamento, vai vir coisas negativas na sua mente, ou então muitas lembranças, ou então a sua fisiologia, o seu estado vai ser modificado. Você vai levantar, você vai se erguer, você vai dar um sorriso. Veja a importância da fisiologia. E isso é responsável pelo quê? Pela nossa liberação de hormônios, pela maneira que nós nos sentimos, o nosso estado emocional. E vejam como isso influencia nos nossos resultados. Como tende, para quem me conhece, eu tenho enxaqueca. O dia que eu acordo com dor, como que a pessoa com enxaqueca, como vai ser a face dela? Geralmente eu vou estar com a cara muito triste, pesada, as têmporas aqui, tudo, o olho pouco aberto. E isso visivelmente é palpável. Você, hoje você acordou com enxaqueca. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que está errada. Agora, quando eu mudo a minha fisiologia, eu altero também o quê? Meu resultado. Então você está dizendo que
se você mudar ali de maneira intencional a sua fisiologia, você vai parar de ter dor de cabeça? Com o passar do tempo, sim. E isso não é a mágica, tá, gente? Isso não é a pílula mágica que as pessoas procuram. É óbvio que eu faço um acompanhamento com um neurologista, eu procuro me alimentar bem, eu procuro fazer atividades de maneira constante. Porém, eu quero fazer um desafio para você hoje, de hoje para amanhã, tá ok? Hoje, quando você for dormir, eu vou dar esse desafio para você, tá? A última coisa que você vai fazer é dar um sorriso. E você vai ficar, ó, pode ser forçado, não tem problema, tá? Se tiver com dificuldade de ficar assim muito tempo, pode fazer assim, ó. Amanhã, você me conta, você pode me mandar um direct. Se você acordou mal-humorado, tá? Se você acordou depressivo, se o primeiro pensamento que te veio na mente foi os boletos para pagar. Porque o brasileiro, o que ele faz? Ele não se organiza muitas vezes, e aí deixa para passar a agenda, né? Na hora que vai deitar na cama. E aí fala, ai, amanhã é dia de pagar a conta. Ixi, a luz vai vencer, nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu tenho isso, eu detesto ter que fazer aquilo. Perceba como é o estado emocional que aquela pessoa vai dormir. Aí você imagina o sono reparador que aquela pessoa vai ter e quão bem disposta ela vai acordar no outro dia para ir trabalhar no seu trabalho que é tão maçante. Percebam? E eu quero que você faça esse desafio e me conte. Me conte amanhã, como é que você acordou? Você pode ficar ali, ó, 1 minuto. Pense coisas boas. Faça um teste, faça ali, escolha 3 motivos no seu dia. Aqui a gente tem a gente chama de brincadeira, mas é uma atividade que a gente faz todos os dias. A gente chega, eu, meu marido, minha filha, a gente fala, agora nós vamos falar as 3 gratidões do dia. A gente ocupa a nossa mente com algo legal que aconteceu no dia. Olha, mamãe, eu sou grata por isso, porque minha coleguinha veio aqui, porque eu vi ela, porque a gente brincou. E são 3 motivos de gratidão. Você ocupa a sua mente ali. E eu quero que você faça hoje esse teste de sorrir. Mesmo que forçado. Sorria. E amanhã você me conta como você acordou. Fato é que nós não conseguimos, tá? Filtrar toda a realidade. Se eu pedir você para desenhar nesse momento, desenhe para mim uma bicicleta, se você tem um papel aí. E aí depois a gente vai fazer o teste. Como é que foi a sua bicicleta? Ela tem guidão? Ela tem. Cada um vai desenhar a bicicleta conforme o seu padrão mental. E nisso a gente vê a diferença. E estudar sobre essas coisas te leva a aprender sobre empatia, te leva a entender que a maneira do outro ver as coisas é única. E você passa a entender que não há lugar mais para julgamentos, mas sim para se compreender aquilo que o outro viu diferente de você. E isso começa a mudar nos seus relacionamentos. E o primeiro que muda é em casa. Seu marido, você o vê de outra forma. Seus filhos, né? Para quem tem filhos. Sua mãe. E a gente passa a conhecer muito mais sobre a gente mesmo. E esse autoconhecimento, ele leva ao conhecimento do outro também. Da unicidade do outro. E aí a gente entende, mapa não é território. O mundo interno do outro, a programação interna do outro é do outro. E eu não posso simplesmente, por meio das minhas comparações e julgamentos, lançar um monte de sentenças a respeito da vida do outro.
essa compreensão é muito válida para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a maneira como que nós acordamos e para as que são donas de casa, a maneira como nós encaramos esse trabalho, como a maneira como você trata o seu marido, ou mesmo o seu patrão, o seu gerente, ou quem seja que você lida, o seu cliente final, talvez você é uma prestadora de serviços, e isso muda os seus resultados. Então, existe uma frase muito famosa, que existem bastante figurinhas e o pessoal brinca, mas é uma frase que ilustra. Ele é russo, o nome dele é Friedrich. Ele diz assim: 2 homens olham pela mesma janela. Um vê lama, o outro estrelas. E essa é a mais pura verdade. O que é que você tem visto? Como é que você olha para a janela da sua vida? O que que você vê? Você vê lama ou você vê estrela? Perceba que ao analisar e ao modificar o seu padrão mental, seu padrão interno, você modifica a sua maneira de enxergar todas as coisas. E mudando a sua interpretação, você muda também o quê? Os seus resultados. Porque fato é fato. Não tem como a gente voltar no passado e não viver aquele abuso. Não tem como a gente voltar, sabe, lá naquele dia muito triste em que você foi abandonada. Não dá para voltar e não viver aquilo. Aquilo é um fato. Então nós vemos uma verdade aqui, olha, não é aquilo que aconteceu com você. É o que você faz daquilo que aconteceu com você. Aí, quando a gente muda o nosso padrão, a gente foca onde? A gente foca aonde a gente tem o poder de modificar as coisas, nas nossas interpretações. E esse novo olhar é essencial, é indispensável para quem deseja e almeja e sente pulsando aí o desejo por mais vida. Você sabe, você conhece os seus potenciais. E as pessoas talvez te digam isso, olha quanto potencial você tem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto de vida você tem deixado sobre a mesa? E tudo isso parte do seu olhar, da sua interpretação, daquilo que já te ocorreu. Eu vou finalizar aqui com essa frase. 2 homens olham pela mesma janela. Um vê lama, o outro estrelas. O que você tem visto da sua vida? Faz aí o desafio e me conta amanhã como é que foi que você acordou, tá certo? Obrigada aqui pela sua presença. O seu tempo, eu sei, é precioso. Espero que tenha acrescido alguma coisa para você. Um grande abraço e até a nossa próxima live. Nossa live de terça-feira. Até mais!